Olá, nesse vídeo eu vou mostrar um incidente que ocorreu com um botijão de propano, se fosse aqui no Brasil chamaríamos de botijão de GLP, que foi armazenado dentro de um container, e vou apresentar também que medidas poderiam ter sido tomadas para evitar que esse incidente acontecesse. Para quem não me conhece, meu nome é Herbert Bento, do ddsonline.com.br e da escoladaprevenção.com. Vou deixar todos os meus links de contato na descrição e no comentário fixado. Vamos lá então ao vídeo? Vamos lá. A full tank of propane can generate the same explosive force as over 100 kilograms of TNT. Ele está dizendo aqui que um botijão de propano tem o mesmo poder explosivo que 100 kg de TNT. Eu não conferi essa informação, mas a fonte está dizendo isso. Stored inside a shipping container, this tank became a bomb. Workers at a construction site used this barbecue during their morning break. É uma obra, né, uma construção civil, e havia alguns containers de apoio. Os trabalhadores usaram no intervalo de almoço e depois do seu uso eles guardaram isso aqui, que é como se fosse uma churrasqueira americana, que é usando esse propano como combustível. Eles guardaram isso com o botijão de propano dentro de um container. Afterwards, Aí a gente já vê o início do problema acontecendo. burner valves were turned off. In the afternoon, the barbecue, with its tank connected, was carried into a shipping container used to store equipment. Shortly after, the doors on the container were locked. Então, no final do dia, o container foi fechado, só que acidentalmente a válvula de passagem do gás estava aberta. Então vazou propano, e não houve uma conferência nesse ponto, vazou propano durante a noite. The valve on the barbecue's propane tank had been left on. One of the burner valves was also on, likely opened inadvertently while the barbecue was being carried. Eles não sabem dizer se a válvula foi deixada aberta sem querer ou se durante o transporte para dentro do container a válvula foi aberta incidentalmente durante o transporte. De qualquer forma, não muda a situação. Propane gas leaked into the container. Heavier than air, it filled the container from the bottom up. O propano ele é mais pesado que o ar, então à medida que ele foi vazando, ele foi preenchendo o container, primeiro pela parte inferior e subindo à medida que ia aumentando o vazamento. The container's vents were too high and too small to vent the propane. O container tinha poucas saídas de ventilação e essas mesmas eram muito altas. E como o propano estava embaixo, essas saídas de ventilação não foram suficientes, obviamente, para vazar o gás que estava ali dentro. Então o gás ficou confinado dentro do container. Overnight, the propane built up to form an explosive atmosphere. Early next morning, a worker unlocked the doors to an office container and then unlocked the equipment container storing. Haviam dois containers, um que era um container de equipamentos, onde estava essa churrasqueira, e um outro que era um container administrativo, com materiais de escritório, computadores. Então, o primeiro funcionário que chegou pela manhã abriu primeiro o container do escritório e depois o container de equipamentos, e ele não sentiu o cheiro de gás. The barbecue. He didn't smell any propane. He returned to and entered the office container. Inside the equipment container. A sorte dele, e por isso que foi um incidente, não houve vítimas fatais, mas a sorte dele é que depois que ele abriu a porta do container de equipamentos, ele voltou para o escritório e ele não estava... Ele estava no escritório quando aconteceu a explosão. Um ponto importante a se comentar aqui, no vídeo ele falou em alguns segundos aqui atrás, que durante a noite formou-se atmosfera explosiva. Esse ponto eu tendo a discordar um pouco, porque cada gás vai precisar de uma proporção de gás e oxigênio para formar a atmosfera explosiva. Então não tem como saber se a combinação de ar
ou oxigênio e propano dentro do container durante a noite, formaria uma atmosfera explosiva. Não tem como saber. Então é possível que não. Tá? Se essa concentração não for explosiva, mesmo que haja uma faísca, não acontece a explosão. Eu desconfio que depois que ele abriu a porta, entrou ar, né, talvez uma parte do propano saiu pela próxima ali ao solo e por cima entrou ar, e aí sim se formou a atmosfera explosiva, mas isso aí também já são conjecturas da minha parte, não tem como ter certeza. There was a soft drink cooler. As its cooling system cycled, its thermostat's relay generated a spark. Assim, havia um refrigerador de refrigerantes também dentro do equipamento, e quando o termostato armou, gerou uma faísca e gerou explosão. Isso até aumenta a minha suspeita da questão da atmosfera explosiva, porque se esse equipamento, se esse refrigerador de refrigerantes, né, se essa máquina de refrigerantes, se ela estava ligada durante a noite, provavelmente esse termostato armou e não aconteceu explosão. Então aumenta a minha desconfiança de que, na verdade, quando o funcionário abriu a porta, é que houve a mudança no teor ali de oxigênio e propano dentro do container e formou-se então a atmosfera explosiva. The propane Mas isso o vídeo não esclarece. ignited. The container exploded, throwing the worker against the wall of the office container. Aí ele diz que o trabalhador que estava no container do escritório, ele foi jogado contra a parede, mas sofreu ferimentos leves e ninguém se feriu gravemente nesse incidente. Os danos foram de caráter material somente. Windows of nearby buildings and vehicles were shattered. The explosion was so powerful that one of the equipment container's doors, weighing over 100 kilograms, flew. Essa porta aqui de um dos containers, que pesava mais de 100 quilos, voou aqui, você pode ver aqui, eu chutaria 20, 30 metros de distância. Então, realmente, a explosão foi muito forte. Across the street into a park. How can Foi uma sorte ninguém ter se machucado seriamente nesse acidente. E agora ele vai começar a falar de algumas medidas preventivas. we prevent similar incidents? Store refillable propane tanks like the one in this incident outdoors in a well-ventilated area. A primeira medida preventiva óbvia é que nunca que esse botijão de propano, se fosse aqui no Brasil seria um botijão de GLP, poderia ter sido guardado dentro de um lugar fechado. The instructions for this barbecue say that if you plan to store the barbecue indoors, you need to disconnect and store the tank outdoors. E aí ele está dizendo que as instruções, né, que o manual de instruções da churrasqueira dizia que se você vai guardar a churrasqueira num lugar fechado, é para desconectar o botijão e deixar ele num local aberto. Shipping containers are commonly used at construction sites to store supplies and equipment. For weather resistance, they are designed to be sealed with only small vents providing limited ventilation. Ele está dizendo que containers são muito comuns, né, na indústria da construção civil, a gente sabe disso, a gente vê isso muito, e que para que ele não se molhe, para que os objetos ali dentro não sejam expostos a condições atmosféricas, eles são mesmo feitos de um jeito que eles têm uma ventilação mais limitada. This design traps flammable vapors and gases, increasing the risk of fire and/or explosion. E aí ele está dizendo que esse design, esse projeto, ele realmente facilita com que vapores inflamáveis fiquem dentro do container, que é uma questão séria a ser considerada. Adequate ventilation is a key factor to reducing that risk. So, if you do use shipping containers to store flammable substances, such as paints and fuels, and even equipment containing fuel, daí ele está dizendo que se você pretende usar um container para armazenar tinta, solventes, qualquer produto que pode liberar vapores inflamáveis, é importante ter uma ventilação apropriada. make sure those containers have adequate ventilation and are designed for the safe containment of the substances. Some municipalities have specific bylaws regarding Eu iria além. Eu acho que se você for usar containers para armazenar substâncias que podem gerar vapores inflamáveis, além da ventilação, o ideal é que você tenha algum protocolo de abertura segura dessas portas, especialmente na manhã, para evitar que você pode, por exemplo, garantir que somente pessoas autorizadas vão abrir esses containers. Você pode também tomar
providências para que dentro desses containers não exista nenhum equipamento que possa gerar algum tipo de faísca. Então, tem algumas medidas que podem ser tomadas, sendo que o ideal é que esses produtos que podem gerar esses vapores inflamáveis não fiquem em local fechado. Esse que é o principal ponto, na minha opinião. Regarding the use of shipping containers for storing flammable substances. E daí ele está dizendo que nos Estados Unidos, que foi onde ocorreu esse acidente, existem alguns municípios que têm legislação própria que proíbem esse tipo de situação aqui. Check your local bylaws and also the BC Fire Code for additional requirements. No nosso caso aqui no Brasil, é interessante verificar as legislações estadual de Corpo de Bombeiros para ver se existe algum tipo de restrição nesse caso. E aí, só para registrar, esse vídeo original foi produzido pela WorkSafe BC. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no joinha e se inscreve aqui no canal, porque eu tendo a, se você gostar, se você comenta aqui, diz o que você achou, se você quer que eu faça mais vídeos assim. Se você gostou desse tipo de vídeo, eu posso produzir mais aí nos próximos dias e trazer aqui para o canal também. Tranquilo? É isso, grande abraço. Não esquece de olhar aqui a descrição do vídeo, os links do DDS Online, da Escola da Prevenção. E é isso. Até breve, até um próximo vídeo.